Essa do sol forte, o calor, né, essas condições extremas do clima impacta aí em vários cenários econômicos, sociais, pessoais, né, da saúde. E o calor excessivo faz com que a gente, nosso organismo, acaba tentando equilibrar a temperatura do corpo, né, por meio do suor, muitas vezes que isso acontece. Aí soma, né, o calor, a umidade, também condições para o aparecimento de fungos, de micoses na nossa pele. Por isso a gente conversa hoje com o médico dermatologista Weber Coelho para explicar mesmo esta relação e como é que a gente pode prevenir, se é que dá, né, doutor? Bom dia. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Quando a gente pensa, né, na nossa pele com essas condições extremas, é preciso ter atenção para alguma mudança específica, se está suando demais, se tem que realmente tentar se refrigerar, ou se limpar mesmo. Como é que fica em relação à higiene e essa observação das mudanças no nosso corpo? Sim, quando a gente fala nessas mudanças climáticas absurdas, esse calor insuportável, é muito comum que a gente sue bastante, né? O suor é para conferir a homeostase, para equilibrar a temperatura do organismo. Só que o suor excessivo, e quando ele não é feito uma higiene adequada, fica o local quente, úmido, abafado, principalmente as áreas de dobras, e isso pode facilitar o aparecimento de alergias, o que a gente chama de intertrigo, que são as assaduras, e também uma infecção secundária por fungos e bactérias. Isso é muito comum nessas situações. É imprescindível orientar que se faça uma higiene adequada, com limpeza local. Às vezes é necessário banhos 2 vezes ao dia, banhos rápidos, com poucos sabonetes, e secar bastante, principalmente a área de dobras, após os banhos, e também hidratação da pele, hidratação via oral é imprescindível, e hidratação da pele também, com hidratantes mais leves, à base de água, à base de ácido hialurônico. Uhum. Essa hidratação aí, tem algumas pessoas que falam, mas vou ficar com a pele ainda mais melada, né? Porque já tem o suor, mais a hidratação, e tem esse desconforto. Justifica a não utilização? Não. A pele oleosa, a pele suada, ela precisa ser hidratada, né? Só que a gente procura hidratantes mais leves, não hidratantes pesados, muito oleosos, muito peguentos, que eu falo sempre no consultório. Hidratantes à base de água, hidratantes à base de uma loção, um gel creme no máximo. Os cremes e as pomadas, eles são muito pesados nessa época do ano. Mas a hidratação da pele torna-se muito importante também. O senhor falou das regiões de dobras, né? Aí pegando os membros inferiores, superiores, mas como a gente identificar, por exemplo, na cabeça, né? É aquela coceirinha que está fora do normal, é uma mancha que aparece, quais são os sinais? Sim, quando no couro cabeludo, é muito importante a gente falar das dermatites, principalmente das dermatites seborreicas. Geralmente as mulheres usam cabelo comprido, às vezes quando cabelos ondulados usam muito creme, muito gel de cabelo, e isso associado ao calor extremo e à sudorese do couro cabeludo, deixa o ambiente quente, úmido, abafado, oleoso, e facilita principalmente o surgimento de dermatite seborreica, que é chamada popularmente de caspa. Então é muito importante que lave os cabelos, que tome banho, que pode lavar o cabelo todos os dias, não tem problema, que seque os cabelos, que não deixe o cabelo úmido, e quando o surgimento de lesões vermelhas, descamativas, em forma de placas, às vezes essas lesões não se limitam ao couro cabeludo, elas descem um pouco o pé do cabelo, para a face, isso é muito sugestivo de dermatite seborreica. As micoses de couro cabeludo, elas não são frequentes, não são comuns em pacientes adultos. Elas são mais comuns em crianças, elas são doenças infecciosas, muito comuns em escolinha infantil, em creche,
mas no adulto nem tanto. É muito difícil a gente se deparar com a micose de couro cabeludo em adulto. Quando em crianças, a gente nota manchas vermelhas que coçam e com tonsura dos cabelos. O que é isso? O fungo ele corta o cabelo. Então fica aquela área de clareira, uma rodinha sem cabelo, e você nota que o cabelo foi cortado ali. Isso é muito sugestivo de micose de couro cabeludo. Mas volto a falar que é mais comum em crianças que adultos. E aí, pensando nesse calorão, também tem a necessidade, às vezes, até dos banhos mais prolongados, ou até em piscinas, né, para se refrescar. Quais são os cuidados também que precisa ter, né, nesses banhos em piscinas, sejam públicas ou de clubes, ou mesmo contato com o mar, né, com a areia? O grande vilão nessa história de praias e piscinas, na verdade, nessa época do ano é o sol, né? Porque as pessoas, às vezes, elas ficam muito tempo na água, elas acreditam que não estão sofrendo ação da radiação ultravioleta e é muito comum elas apresentarem queimaduras. Então, pode se refrescar, pode tomar banho de praia, de piscina, mas nunca deixar de usar filtro solar, nem mesmo nos dias nublados, que o sol não está tão ardido, como a gente fala, né? Mas os banhos, por exemplo, para se refrescar, para diminuir o calor, eles podem ser feitos 2 vezes, 3 vezes ao dia, rápidos, mais frios e com pouco sabonete. Sabonete mais à base de glicerina, só para tirar o suor mesmo. E secar bem após o banho. Sim. Agora, esse contato com a areia, com a água do mar, também tem condições para as micoses? Não tem. É lógico que assim, a areia, ela tem várias situações ali que podem ter doenças infecciosas, mas associadas às larvas, ao bicho geográfico, né? Essa crendice de que se pega micose na areia da praia, ela é mais difícil. Pode acontecer, mas é mais difícil. O mais comum é de contato interpessoal mesmo, de contato com outras pessoas que tenham micose e até os fungos próprios da nossa pele, que aproveitam a situação de o ambiente estar quente, úmido e é muito favorável para a proliferação das hifas e dos fungos. E existem tipos de fungos diferentes, né? Variando desde as leveduras, como a candidíase, que pode acontecer entre os dedos, embaixo da mama, em dobras, como fungos, por exemplo, filamentosos, que a gente chama, que são as tinhas, né? Que são as micoses de pele, que dá aquela lesãozinha arredondada, que vai crescendo do centro para a periferia. A gente fala que é um crescimento centrífugo. Ela vai comendo, se alimentando e ela vai espalhando para a periferia. Então fica aquela lesãozinha redonda, com aquela bordinha bem delimitada, com coceira, e às vezes ela espalha, aparece múltiplas lesões. Aí o nosso ouvinte Danilo, ele fala do aparecimento ou de uma descamação também da pele, né? E às vezes entre os vãos dos dedos um corte mesmo. Isso é uma micose? Muito provavelmente. Quando fica entre os dedos dos pés, quente, abafado, com lesões vermelho, que coçam, que ficam agarradinho, eu falo que fica parecendo uma nata de leite agarrada no local, e posteriormente com fissuras, com os rachadinhos e dor, muito possivelmente, provavelmente, é um diagnóstico de candidíase interdigital, que é um tipo de fungo que se aproveita desse ambiente quente e úmido também. E aí o tratamento é com medicação, é com pomadas, tem algo natural também que possa ser utilizado? A primeira coisa do tratamento, deixar o local limpo e seco, sempre. Então, depois do banho, secar, e eu oriento, às vezes, até secar com secador de cabelo, com calor seco, para deixar o local bem ali, sem umidade mesmo. E a depender do tipo, do diagnóstico, da micose, da extensão, a gente pode usar desde tratamento tópico, por exemplo, quando é só entre os dedos, pomadinhas, creminhos ou até mesmo spray antifúngico, 2 vezes ao dia. E quando a micose está mais extensa, como de couro cabeludo em crianças, ou na pele de adultos com muitas lesões, tratamento via oral com medicação. E tópico também. Agora, doutor,
Toda mancha que surge na pele é um câncer de pele? De forma alguma. Existem várias, nós na dermatologia, a gente tem aproximadamente 3.000 tipos de doenças de pele. Então, nem tudo que reluz é ouro, né? Às vezes o paciente, é muito comum no consultório, ele vem com a mancha preta, cascuda, graxenta, desesperado, achando que é um tipo de câncer de pele, e na verdade é uma ceratose seborreica, é uma lesão benigna. O contrário também acontece, às vezes o paciente vem com a manchinha vermelha, que não cicatriza, mas que não sangra, não coça, não incomoda, e já é um carcinoma basocelular. Então eu sempre oriento que, caso lesões de pele que surgiram, que são diferentes, que não cicatrizam, que às vezes estão sangrando, procurar sempre o médico dermatologista para fazer um diagnóstico adequado. Dr. Weber Coelho, agradeço mais uma vez pela disponibilidade de trazer esclarecimentos aqui para as nossas dúvidas. Um bom dia para o senhor, bom trabalho. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. 10h24. CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Superflex Pneus, feitos para os desafios extremos da indústria. Acesse superflexpneus.com.